Olá! Estamos aqui reunidos mais uma quarta-feira para fazermos juntos a meditação para o nosso planeta, para a humanidade. Tenho colocado aqui sempre no começo da meditação, eu falo sobre algum assunto, às vezes de espiritualidade, às vezes de algumas situações de energia, de mediunidade. Então hoje eu pensei na seguinte questão. Vamos falar um pouquinho sobre verdade, tá? O que nós vemos muito na mídia, o que nós vemos muito nos livros, né? nas religiões, né? É a busca dessa verdade. E qual é a verdade absoluta? Porque assim, o que eu entendo é que nós convivemos com pequenas verdades ou verdades impostas que não são aí tão verdades, né? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro eu quero colocar a seguinte situação. Pense que você já deve ter ouvido, acredito que a maioria das pessoas já ouviram uma história que conta, né, uma historiazinha assim como se fosse uma parábola, que conta de dois doentes num leito de hospital, no mesmo quarto, dois doentes, né? Os dois estavam numa situação que eles não podiam levantar e não podiam se movimentar no quarto. E um deles estava do lado da porta e o outro deles estava do lado da janela. E aquele que estava do lado da janela conseguia ver o lado de fora do hospital. E o que estava do lado da porta perguntava: como que está hoje o dia? O que você está vendo aí? Né? E ele descrevia um parque infantil, uma praça, ele descrevia um dia bonito, pessoas andando. E ele, todo dia ele fazia essa descrição maravilhosa de como estava sendo o mundo lá fora para o outro que estava ali perto da porta, que não conseguia enxergar pela janela. Aí, o que aconteceu? Esse que estava perto da janela faleceu, então o outro pediu para que fosse colocado perto da janela para ele poder, né, olhar para aquela paisagem maravilhosa que o outro vivia descrevendo para ele. Ele nunca via, porque ele estava do outro lado do quarto e não conseguia acessar a janela. E quando eles colocam, né, esse outro perto da janela, que ele olha pela janela, ele vê que ali tem um muro alto e que ele não consegue ver nada e que o outro também não via nada. Então, por que eu estou contando essa historinha? Né? Porque na vida da gente tem situações que às vezes a gente precisa que alguém nos passe um feedback, assim, que alguém nos diga alguma coisa, para a gente conseguir entrar em contato com a verdade. E às vezes as pessoas, na boa intenção, né, de passar coisas positivas, né, elas não passam verdades para nós, né? Às vezes até numa situação assim, como tem algumas pessoas que brincam, né? Você quer que eu seja sincero, que eu seja simpática, né? Porque às vezes a verdade mesmo não está de acordo com as nossas expectativas, a verdade às vezes não está de acordo com as nossas crenças, a verdade às vezes não está de acordo com as nossas... com a nossa maneira de ver o mundo, né, de ver a vida. Nem sempre a verdade está de acordo com isso. Então eu contei essa historinha para a gente parar um pouco e tentar avaliar na nossa vida o quanto nós olhamos para o mundo com os nossos olhos ou o quanto nós olhamos para o mundo com essas pequenas verdades que são passadas para nós, que nem sempre tem a totalidade da verdade. Voltando à história lá do hospital, né? Os dois no leito, um perto da janela, um perto da porta, um conseguia ver lá fora, o outro não. Voltando nessa verdade, nessa historinha,
Quando o que estava perto da janela mencionou para o outro que ele estava vendo, né, e ele falou coisas bonitas, e o outro se sentia bem de ficar ouvindo aquelas histórias bonitas, quando ele falava isso, ele falava no intuito de dar uma força para o amigo dele, né, para ajudar, né. Não quer dizer que atrás desse muro não possa ter isso que ele falou, pode até ter, né, de repente ele podia conhecer o que tinha atrás desse muro, já tinha visto alguma vez e ele podia estar falando, ou ele podia realmente estar inventando aquilo para agradar o amigo dele, né, para deixar o amigo dele bem. Então, assim, eu tô dizendo essa historinha porque, assim, nós somos criados dentro de um plano que agora a gente chama de Matrix, mas sempre existiu esse plano, né? Essa Matrix que a gente fala sempre existiu. Então, o que essa Matrix faz? Ela nos passa verdades para a gente viver. Então, assim, se você se alimentar assim, 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 você vai ser saudável. Se você estudar isso, chegar a tal situação, você vai ser uma pessoa inteligente, você vai despontar, você vai ser a pessoa. Se você comprar tal carro com tal marca ou usar roupa de tal marca, você vai ser a pessoa. Se você dançar, você vai ser a pessoa. Se você frequentar tais lugares, você vai ser a pessoa. Então, assim, dentro do nosso contexto social, existem algumas regras que elas são meio subliminar, entendeu? Ela não está explícita, mas existem algumas regras que é dito assim, olha, se você viver dessa ou dessa maneira, você vai ser uma pessoa de referência, você vai ser uma pessoa que vai despontar, você vai ser aceito, né? Então, dentro da nossa sociedade, nós vivemos à margem dessas verdades impostas pra gente, né? E dentro dessas verdades, existe todo um contexto que você, quando nasce, você tem que ser assim, depois você tem que fazer tal coisa, aí quando chegar em tal idade, você vai para a escola, você tem que estudar isso, depois você vai estar numa vida adulta, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que isso, aquilo. E as pessoas, às vezes, elas vivem isso não porque elas querem, porque assim, certas coisas que são colocadas na Matrix fazem bem pra gente. São colocadas porque são diretrizes que a gente consegue viver de uma forma satisfatória em sociedade. Então fazem bem pra gente. Mas às vezes as pessoas têm uma visão diferente daquilo. E se ela vai viver isso, que é uma visão diferente, se ela vai de repente não agir como o sexo biológico dela agiria, se de repente ela quer viver sexualmente uma vida diferente de ser um casal homem ou mulher, ou se de repente ela tem uma cor de pele diferente daquele local onde ela nasceu, que tem aquela cultura diferente. Então, se de repente essa pessoa se encontrar fora desses padrões, ela pode achar que tem alguma coisa errada com ela pode achar que ela que ela não é uma pessoa normal, por exemplo, que ela está fora desses padrões, desse sistema, então que ela não é uma pessoa normal. Por quê? Porque dentro desse esquema existem verdades para a gente viver. E nem sempre essas verdades são as verdades de todos, né? Muitos de nós, em algum momento da nossa vida, a gente se sentiu meio batendo de frente com essas verdades, ou conhecendo o limite dela, falando, não, para mim ela não vai até aqui, para mim eu posso ir além disso. Então, isso acaba sendo rótulos que fica muito difícil de uma pessoa viver a sua verdade, a verdade da sua alma, o que está dentro de si. Então vamos colocar assim, que numa família existe uma pessoa, uma família que vive tudo muito certinho, né? Em termos de educação, de religião, de sociedade, eles vivem tudo bem rotulado, bem certinho. Aí dentro daquela família nasce uma pessoa com, sei lá, de repente alguma coisa psíquica diferente, ou com uma inclinação para as artes, para a música, ou com alguma outra vontade na vida que seja.
o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai ser vista dentro dessa família, antes a gente costumava rotular como ovelha negra, né? Ela vai ser vista como a diferente, aquela que está do contra, aquela que não acompanha. Agora, se nós fôssemos uma sociedade que saísse desses padrões de limitações, se todo mundo entendesse que as pessoas são diferentes umas das outras, que de repente a minha vocação não é a tua vocação, não é a vocação do outro, que de repente as minhas crenças religiosas não são as tuas crenças e não é a crença do outro, e que nem eu, nem você e nem o outro tem a verdade absoluta, se a gente conseguisse olhar para o mundo dessa forma, fora desses conceitos condicionados em sociedade, como de repente a Matrix nos passa, né? Porque a gente tem até dentro desses conceitos, a gente tem até a mídia trabalhando para isso, a mídia fazendo esses perfil que de repente é até difícil da gente vivenciar certas coisas, né? Então vamos colocar assim, o que a gente vê muito hoje em dia? A gente vê que existe um perfil físico, que se você não fizer parte desse perfil físico, você não é uma pessoa realizada, absoluta, maravilhosa, porque para você ser realizada, absoluta, maravilhosa, você tem que fazer parte desse perfil físico. E esse perfil vai ter o mesmo cabelo, a mesma cor de pele, a mesma maneira de se vestir, as mesmas medidas, o mesmo peso, né? Porque ele é a perfeição ali elaborada pela sociedade. Então, o que acontece com as pessoas que não se encaixam com isso? Elas vão entrar em depressão ou elas vão ser muito ansiosas, porque elas começam a tentar se violentar, elas começam a tentar ser o que elas não são na realidade. Elas não conseguem ver a beleza dentro dela, porque se elas olham para fora e olham para essas verdades e todo mundo aceita essas verdades e ela não faz parte dessas verdades, então tem alguma coisa errada com ela. Então ela começa a olhar para fora e começa a perceber que a vida dela, que ela não se encaixa, e ela pode começar a achar que a vida dela não faz sentido, ela pode começar a achar que tem alguma coisa muito errada com ela, e na verdade ela só é uma pessoa diferente, só isso. Então, se de repente é um padrão todas as mulheres usarem cabelos longos e uma mulher resolve usar o cabelo bem curtinho e diferente das outras, né? Nós em sociedade, nós temos uma coisa assim, se aquilo está padronizado, nós não olhamos com bons olhos para aquilo, a gente não olha com bons olhos. Então, a gente se esquece que no nosso planeta existem várias culturas, vários povos, as pessoas são muito diferentes. Às vezes num determinado local, num determinado país, né? Tal situação, tal hábito é aceito, em outro não. Ou tal religião é aceita e no outro país não. Então, se de repente eu conseguir olhar para isso e entender esse processo de Matrix, eu consigo olhar para mim de uma forma mais harmoniosa, né? A Fer colocou aqui, a coragem de assumir-se e realizar o desejo do seu espírito, é verdade. Porque nós viemos para cá como almas, cada um de nós veio para cá com um propósito. Imagine se todo mundo estudar advocacia, o mundo para, porque não tem que todo mundo ser advogado. Tem que ter advogado, tem que ter médico, tem que ter professor, tem que ter lixeiro, tem que ter padeiro, tem que ter cozinheira, tem que ter de tudo. Então, quando a gente começar a olhar para o mundo assim, nessa diversidade, né, nesse arco-íris de pessoas, de gênios, de formatos, quando a gente começar a olhar para o mundo dessa forma e conseguir aceitar, talvez nós como humanidade vamos passar a conseguir
juntar nossas verdades e chegar à real, aquela verdade absoluta. Porque por enquanto cada um tem a tua verdade, cada um está no seu mundo e nós não estamos compartilhando essas verdades. Então, quando eu entendo que Deus, a fonte, é uma, é una, quando eu entendo que toda vez que eu sento para fazer uma meditação, para fazer uma oração, que eu sento para essa entrega com essa fonte una, é igual para mim aqui, para o outro que está na igreja, para o outro que está no terreiro, para o outro que está numa roda xamã, para o outro que está dentro do mosteiro, é tudo igual. Por quê? Porque todos nós nos comunicamos com a fonte interiormente. A gente pensa que essa comunicação é exterior, mas não é. A comunicação é interior. Então, quando eu consigo entender isso, quando eu consigo entender o meu universo como ser, como indivíduo, quando eu consigo entender que outras pessoas têm outros universos, e quando eu fico à vontade para falar a minha verdade e à vontade para ouvir a verdade do outro, eu cresço com isso, eu amadureço com isso. Eu consigo me tornar uma pessoa plena, consciente da minha vida, do meu papel. Então eu não vou mais me incomodar com o outro, porque o outro eu consigo entender se ele está limitado, se ele está melhor, se ele está pior, se ele está igual, se ele está na frequência. Eu consigo entender isso, porque eu consigo entender a diversidade desse planeta. Então, assim, nós sempre nos reunimos de quarta-feira para quê? Para entrarmos em contato com essa essência divina que está em nós, que atua em nós, que é a nossa centelha, que é o que nos anima, né? A nossa alma que nos anima, nós entramos em contato com isso e depois, através desse contato, nós entramos em contato com a fonte para depois irradiar luz, paz, amor para o planeta. Então, por quê? Porque eu começo a entender esse mecanismo. Eu vou para dentro de mim, eu entendo esse universo, eu entendo essa conexão com a fonte. E aí, na vibração do amor verdadeiro, da paz, da união, eu consigo fazer essa irradiação de luz. Então, eu comecei hoje com essa historinha que todo mundo conhece, né, do hospital, mas para dizer para vocês que, independente de onde a gente está, nós devemos sempre olhar a verdade aqui dentro, nunca no outro. Porque o outro vai ter sempre uma visão de acordo com as vivências dele. Ele pode, de repente, se você perguntar para uma pessoa que teve uma experiência ruim, sei lá, uma montanha-russa, a montanha-russa é bom? Ela vai falar que não. Outras pessoas gostam de montanha-russa, tem gente que não gosta. Eu, particularmente, não é minha praia, mas tem gente que gosta. Então, se eu for perguntar para uma pessoa que gosta e falo, montanha-russa é boa? Ela vai falar que ela vai dar 1000 motivos para aquilo ser maravilhoso. Só que aí, se eu acredito na verdade dela, eu não entro em contato com a minha. Então, nós temos que viver, experienciar, nós temos que procurar nos instruir das coisas que tem no mundo, nós temos que ler muito, nós temos que ter uma mente livre para receber as informações, aí a gente averiguar dentro daquelas informações que nós recebemos, dentro desse plano que nós estamos, e conseguir encontrar essas verdades que são as reais e que muitas vezes estão escondidas atrás dessas verdades impostas, dessas verdades culturais, dessas verdades que a Matrix traz pra gente. Existe hoje, né? Existe hoje no nosso mundo a mídia, e ela faz com que as pessoas acreditem ou não acreditem no que elas quiserem. Elas manipulam a vida de todo mundo. E não é essa emissora, aquela emissora, ou esse canal de mídia, qualquer, tanto que são chamados
de esqueci agora a palavra, mas é que a pessoa orienta, né, os outros, que fazem com que as pessoas tomem a decisão. Então são pessoas ou são grupos, né, que estão na mídia exatamente para fazer esse movimento, de fazer com que você pensa e que você acredite no que eles querem que você pense ou acredite. Porque por trás de algumas mídias que tem por aí, existe toda uma estrutura comercial, existe toda uma estrutura que está ali esperando aquele gatilho para poder colocar o produto nas prateleiras para ser consumido, para poder vender certas instruções aí, pode ser por livros, pode ser por música. Então, assim, existe um movimento no nosso planeta de desinformação da verdade. Existe esse movimento. Então, vamos procurar sempre, quando nós estivermos em contato com o nosso eu superior, através das meditações, peçam que eles apresentem para a vida de vocês a realidade, o mundo real. Que você consiga ver, consiga ter clareza, discernimento, sabedoria, para saber andar nesse mundo real. E não num mundo de ilusão, e não naquele mundo que diz que se você não tiver esse carro, aquele carro dessa marca, essa roupa, aquela roupa dessa marca, você não é uma pessoa feliz. Pelo contrário, você pode ser muito feliz, muito mais livre, muito mais dono da sua verdade, das suas coisas, da sua vida, do que você sendo manipulado através dessas situações. Existem muitas pessoas que sofrem por depressão, sofrem por ansiedade e mais um montão de coisa. Por quê? Porque elas não se colocam, porque elas não conseguem viver a sua realidade, o que a sua alma veio para viver. Então, ou essa pessoa começa a viver só de passado e entra numa depressão, porque ela fica linkada com aquele passado, ou essa pessoa vive de futuro, sempre naquela ansiedade do que eu tenho que fazer para conseguir, para ter, para correr, para dar certo, né? A nossa vida já não é uma vida muito fácil, porque nós temos que manter uma parte material da nossa vida, nós temos que manter os nossos filhos, nós temos que manter a nossa casa. Já existe um mecanismo ali que tem que ser vivido, que a gente tem que fazer, tem que dar conta. Agora, se você colocar para a sua vida, além disso, você colocar mais essas imposições da sociedade, da Matrix, da mídia e querer ser perfeito em todas essas situações, o surto vai ser o seu fim. Porque você não vai conseguir ser uma pessoa perfeitamente física, comer perfeitamente, viver de uma forma perfeita. Não, todos nós temos nossas dificuldades, temos erros, sempre a gente vai ter aquele lado que pega mais pra gente, que a gente não consegue lidar, que é mais difícil, sempre vai ter. Ninguém aqui vai ter a perfeição o tempo todo, ninguém aqui vai ter a verdade o tempo todo. O que nós podemos fazer é entrar em contato com essa verdade, com essa perfeição nesses momentos, trazer essa verdade, esse pequeno contato que a gente teve para a nossa vida, né? Então, quando você entrar em contato com uma situação que você entende que você tem que mudar isso ou aquilo na sua vida, que isso não é mais legal você fazer, agora eu vou me alimentar assim, ou agora eu vou fazer tal coisa, ou isso, ou aquilo, que você começa a trazer essa verdade aos poucos para a sua vida, porque tem algumas situações que a gente precisa também mudar dentro da gente, aceitar, compreender, entender o processo, saber o caminho. Então, quando a gente começa a trazer essas verdades para a vida da gente, a gente começa a entender como que funciona essa engrenagem enorme aqui, né? Que estamos aqui, por que viemos aqui, o que estamos para fazer aqui, né? O que cada um de nós pode colocar, acrescentar, né? Nessa nossa vivência aqui nesse planeta.